Glória a Deus, aleluia. A segunda parte do vídeo, amém? Voltando ao início do nosso tema sobre essa gravação. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação em relação a um corpo, fisicamente, com as suas unidades, com os seus membros. Ou seja, os membros do corpo, Paulo vai retratar, né, e vai representar cada um deles, a descrição. Mas que cada um tem uma função naquele corpo. Se você ler depois com calma, meu irmão, minha irmã, aí você vai ter mais a possibilidade de entender, que é a partir do versículo 12, vai até o versículo 26. Então, aqui voltando, glória a Deus, aleluia, ao chamado, à vocação, meu irmão, é preciso você conhecer o chamado da parte de Deus. Porque quando Deus concede, quando Deus chama você, convoca você, automaticamente o Senhor, ele já vai colocar você em uma função, glória a Deus, no corpo dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela função que você vai estar no corpo do Senhor é a função de você chegar diante de Deus em oração e perguntar: Senhor, no corpo do Senhor, qual é a função que o teu servo, a tua serva representa? Eu estou no seu corpo, glória a Deus, como mão, ou estou como pé, ou estou como orelha, como nariz, como boca? Porque Paulo vai retratar essas unidades do corpo, ou essa orgânica, mas cada um atua na sua função certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje a gente não consegue ver pelos olhos de Deus e pela revelação do Senhor. Muitos membros, aleluia, glória a Deus, dentro das igrejas, Deus tem trazido até a mim na graça, favor e misericórdia, e apresentado que eles estão fora do corpo, estão fora da posição que o Senhor chamou. Você não está exercendo aquela atividade que recebeu da parte do Senhor. Por quê? Porque o chamado é o chamado de Deus. Você não pode abraçar um chamado, né, uma vocação ministerial, se você não tiver a confirmação pela palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, e você também, meu querido pastor, meu amado apóstolo, doutor, mestre, que não é somente o irmãos e irmãs que estão no pastoral, ou no episcopado, aleluia, ou no apostolado, mas pela graça do Senhor, Deus tem me mostrado muitos homens de Deus que hoje, atuais, estão exercendo uma atividade que não é a atividade que o Senhor deu. Deus tem me mostrado, pela misericórdia e graça, eu tenho entregado, mas é difícil entender, porque não querem entender, como está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você aprender, meu irmão, minha irmã, corretamente, certo, com as Escrituras Sagradas, com as Escrituras, lembra? Segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para instruir, para ensinar, para redarguir em justiça e em verdade. Se você procurar aprender na correção e corretamente com as Escrituras Sagradas, certamente o Senhor irá te caminhar a você a entender o chamado, a vocação, que seja um chamado pastoral, um chamado episcopado de bispo, ou um chamado apostolado de apóstolo, ou um chamado de presbítero, ou um chamado de evangelista, ou um chamado de auxiliadora do diaconato, que faz parte do diaconato, ou um chamado do diácono, ou um chamado de uma missionária, ou um chamado de uma obreira ou um obreiro de porta. É preciso você aprender corretamente na correção da disciplina da palavra de Deus. É você entender, mas eu não entendo, pastor Severino. Então você deve o que? Orar, consultar ao Espírito Santo e perguntar: Senhor, qual é o chamado, qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida aqui na sua casa, dentro da sua casa, na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte, firmeza da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, 15. Esta é a preocupação, aleluia, do apóstolo Paulo.
Paulo vai falar para o líder Timóteo, o ministro Timóteo: Timóteo, se eu demorar, se eu tardar em chegar ao ministério até vocês, aleluia, glória a Deus, eu já vou te falar, já vou te orientar, Timóteo, como se deve andar na casa de Deus, que é a coluna e baluarte, firmeza da verdade. Meus amados queridos, louvado seja Deus. A igreja do Senhor é o povo de Deus, remido, resgatado, comprado, tirado do mundo, lavado pela lavagem da palavra, recebendo uma missão, uma tarefa, um dever. A nossa missão, o nosso dever é pregar o Evangelho e anunciar a salvação. Quando pela graça do Senhor, favor, misericórdia, que eu já tive essas oportunidades, e Deus sempre me dá essa oportunidade na graça, favor e misericórdia, devido ao chamado que Deus tem na minha vida, e eu já estou exercendo pela graça, favor e misericórdia, integralmente pela favor e misericórdia, para Deus, aleluia. Então, quando eu chego diante de um irmão ou de uma irmã, ou de um pastor que está atuando a função ou o dever do pastoral, ou de um bispo, ou de um apóstolo, então Deus me dá sempre essas oportunidades na revelação de perguntar. O varão, o homem de Deus, pastor, apóstolo, doutor, você está atuando na vocação do chamado de Deus. Simplesmente eles falam que é o chamado que eles têm, é esse chamado. E Deus mostra que não é esse chamado. Por quê? Não é? Vamos entender. Por quê? Devidamente, o que nós hoje vivemos e vivenciamos hoje, dentro da igreja hoje, entre a igreja, é o sistema religioso. Aleluia. É o sistema religioso dentro das igrejas, ou sistema religioso dentro das denominações ou das congregações. Meu amado irmão, minha irmã, se você quer entender e quer conhecer o chamado de Deus para a sua vida, já vou te falar pela misericórdia e graça. Você só vai conhecer se você vier aqui, se você vier aqui, nas Escrituras Sagradas. Você orar, e você abrir a palavra de Deus, para que Deus venha confirmar para você qual é a tua vocação, para você que tem dúvida em relação a chamado, a vocação. Meu amado, minha irmã, meu irmão, presbítero, evangelista, pastor, doutor, mestre, apóstolo, são muitos fora do corpo do Senhor. É preciso orar, é preciso pedir que Deus te oriente, Deus venha confirmar na palavra dele a vocação ministerial sua, meus queridos, porque tem muitos irmãos que não sabem. Quando eu pergunto na graça qual é o seu chamado, Deus está mandando eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, a resposta que eu tenho na graça, favor, misericórdia é: o meu chamado, o chamado de Deus para a minha vida, na igreja, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Mas minha irmã, meu irmão, pregar o Evangelho, nós temos que pregar. É a missão nossa, de falar de Jesus, de falar acerca de Jesus. Você precisa conhecer a sua vocação, porque na sua vocação, dentro dela vai vir carregada os dons espirituais na sua vida, vai vir os talentos, e certamente vai vir também as tarefas, os deveres, para você se posicionar naquele dever ou naquela tarefa que Deus te deu de acordo com a vocação ministerial. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus.